Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web, disciplina de Back-end. Hoje a gente vai trabalhar essa aula mais específica como se fosse uma memória das aulas anteriores, para que eu possa trabalhar com vocês o que não foi explicado direito e tal, e a gente vai construir um documento de memória, né? Que eu acho que é uma boa técnica para vocês estudarem, para vocês absorverem melhor esse conteúdo, tá? Então, ó, eu deixei um documento aqui aberto no Word, né? E vou começar a memória nossa agora, percorrendo as questões que a gente viu ao decorrer das aulas, tá? É, Vou deixar aqui um marcador para facilitar para nós. Então, olha só, primeira coisa que a gente trabalhou, eu vou olhar bastante aqui para baixo, do lado esquerdo, porque eu fiz umas anotações aqui, ó, para eu colocar a memória para vocês no Word, tá? Então, a primeira coisa que a gente viu foi como iniciar uma página PHP, ou seja, isto é, quais tags devo utilizar, certo? As tags são sinal de menor e interrogação, PHP, e a de fechamento, interrogação e sinal de maior, tá? Vamos colocar isso aqui justificado para ficar legal. Vamos, como elemento pedagógico, a gente faz uma brincadeira aqui, né? Para a gente poder memorizar isso melhor, tá? Beleza. Segunda coisa que a gente viu, função etio, né? Função etio e a diferença entre aspas simples e aspas duplas, ok? Aqui a gente pode fazer o seguinte, vou colocar ponto e vírgula aqui para ficar melhor estruturado. E aí a gente faz o seguinte, ó, exemplo, abre e fecha o PHP, né? Etio, uma frase, né? Meu nome é Paulo, com aspas simples, tá? E fecha o PHP. Exemplo 1. Agora nós vamos para o exemplo 2. Deixa eu ver como é que eu organizo isso aqui. Deixa eu ver. Para ficar melhor para vocês entenderem depois, tá? Deixa eu ver aqui como é que... Acho que é esse aqui que eu quero, ó. É esse aqui, eu acho. Isso. Isso. Esse aqui que eu quero. Então, a gente tem o exemplo 1. E a gente tem o exemplo 2, que é aspas duplas, né? Vou copiar e colar aqui. Aí é o seguinte, pessoal, qual que é a diferença para vocês lembrarem aqui sobre esses dois? A primeira é aquela que trata, por exemplo, um caractere HTML como texto, né? Já a segunda, ela faz a quebra de linha, né? Por quê? Porque ela interpreta como código HTML. Essa é a diferença. Aí eu vou colocar aqui, pessoal, um exemplo. Deixa eu só ir marcando aqui, porque vai facilitar muito para vocês na hora de estudar, tá? Na hora de gravar isso.
Deixa eu ver, cadê a ferramentinha que eu quero? Aí, quando eu for chegar na questão da variável, eu vou voltar nisso aqui para mostrar para vocês que pronto. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês a questão da variável, né? Como que ela se comporta em cada uma. Mas só para adiantar, uma variável PHP aqui dentro, né, que tem o sinalzinho, o símbolozinho de dólar e o nome da variável, ela comporta como texto. Já aí embaixo ela vai comportar como valor de variável mesmo, tá? Agora vamos passar para outra. Ah, tá. A gente falou também sobre extensão de páginas. Extensão, nossa, tá negrito aqui. Extensão das páginas PHP. Ou seja, elas têm que ter o sufixo PHP no final para serem consideradas páginas PHP, né? Que mais que a gente falou também sobre comando exit. Serve para debugar o código, ou seja, encontrar erros nas páginas PHP. Vamos lá, vamos colocar aqui uma corzinha para vocês. Ah, detalhe, pessoal, função et ou diferença. Aqui nós temos outro aqui, ó. Como codificar comandos em PHP. Ou seja, você faz o comando e ao final você coloca ponto e vírgula, né? Inserir ponto e vírgula no final de cada comando, ok? Que mais que a gente viu? Vamos lá. Comando exit. A gente falou um pouquinho sobre a arquitetura cliente-servidor, né? Arquitetura cliente-servidor, onde definimos quem é responsável por qual função. Ou seja, a gente viu que é o Apache que Apache recebe as requisições dos browsers, ou seja, de quem está navegando, né? Ou seja, a gente faz um clique, acessa uma página, enfim. Temos o PHP que é responsável por articular comandos e muitas vezes fazer requisições para o servidor de banco de dados, ok? Que mais que a gente tem aqui? Servidor Apache, PHP e o banco de dados. Banco de dados é o local onde ficam armazenados os dados de um sistema. Ok, feito isso aqui, a gente discutiu um pouquinho sobre o suporte do PHP, né? Suporte do PHP. Ou seja, envio de e-mails, geração de planilhas eletrônicas, geração de documentos PDF, geração de documentos XML.
Deixa eu ver o que mais que a gente tinha falado. Bom, tem mais outras questões. Upload de arquivos. Upload de arquivos, etc. Ok? 8. O que a gente viu no 8 aqui, no oitavo item? PHP Info, né? Função PHP Info. Ou seja, outra questão também, pessoal, as funções no PHP, elas são chamadas assim, o nome da função, né? Abre e fecha parêntese e ponto e vírgula. Detalhe é que aqui, como no JavaScript, né, é bem parecido. Você pode ou não ter parâmetros dentro desse parêntese, né? Que lá no JavaScript, o que a gente trabalhou lá? A gente chamava uma função com alguns parâmetros dentro dessa função, para que a função recebesse esses parâmetros e trabalhasse dentro dela, né? Mas na frente a gente vai ver algumas funções sobre isso. A função PHP Info informa várias diversas características sobre a estrutura do servidor Apache/PHP, tá? Depois vocês façam os testes aí. Um detalhe importante aqui, que a gente não colocou, que foi explicado, deixa eu ver onde a gente pode entrar aqui com isso. A diferença é inserção de, deixa eu ver aqui, inserção, sem negrito e letra normal. Inserção de códigos HTML dentro da função echo, que é aquela questão lá que eu falei para vocês que tem o porém da contrabarra, né? A gente tem a barra e a contrabarra. A contrabarra ela serve para determinar quando a aspas duplas deve ser enxergada como aspas duplas mesmo, né? Então, ó, inserção de códigos HTML dentro da função echo com diferença das aspas duplas. Exemplo, PHP echo. Lembram lá do caso do input? Input type igual text name. Alguma coisa, né? Eu vou preencher aqui name, enviar, só para a gente fechar o raciocínio. Aqui eu vou deixar, deixa eu ver, aqui fecha assim, ponto e vírgula e isso. Enviar, certo? Aqui, ó, deixa eu só formatar aqui para vocês, para ficar melhor de ver. Pincelzinho, ferramenta muito útil. Certo. Aqui, ó, deixa eu formatar aqui também. Aqui a gente coloca a contrabarra. Por quê? Porque a gente quer que dentro do nosso comando HTML, estas aspas sejam interpretadas pelo navegador como aspas mesmo. Senão, o browser entenderia, né, a página PHP entenderia que essa aspas estaria fechando o início dessas aqui, né? Tem a questão do caractere de concatenação. Deixa eu ver. Não, tá um pouquinho mais para baixo.
Então vamos colocar aqui essas aspas, desculpa, essas contrabarras invertidas, tá? Para vocês lembrarem. Deixa eu dar um espacinho aqui só para ficar mais melhor de ver. Tá, não vou colorir não, porque eu acho que o que importa aqui é o conteúdo, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vou deixar vou deixar assim. Agora, depois da PHP Info que a gente trabalhou, eu mostrei também sobre como acessar o PHP MyAdmin, né? Que a gente coloca lá no browser http localhost, deixa eu ver, localhost /php myadmin. E aí a gente tem acesso aos nossos bancos de dados, tá? Ponto e vírgula aqui. Aqui tá ok. Que mais? Depois a gente veio com a explicação sobre variáveis, né? Toda variável inicia com o símbolo dólar. Símbolo dólar. Vamos colocar o negrito aqui, o vermelhinho, para vocês lembrarem. Exemplo. Nome, sobrenome, idade, etc. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, idade, o que eu queria falar para vocês? Por exemplo, data, nascimento e data nascimento. Que é aquela questão que eu falei para vocês, ó, quando a gente, no português nosso, né, que a gente vai levar isso para dentro da programação, quando é a junção de duas palavras, para ficar mais intuitivo as variáveis, a gente faz isso. A primeira tem a inicial minúscula e as demais tem a inicial maiúscula. É uma boa prática, né, para a gente trabalhar isso. E tem essa questão do underline aqui também, né? Que a gente usa bastante para facilitar a nossa visualização, né? Que mais? Depois de variáveis, a gente estudou sobre concatenação e junção. O primeiro exemplo de concatenação. Exemplo de concatenação. A gente faz por exemplo, um echo. Deixa eu copiar aqui já. Não vou copiar isso não. PHP echo. Por exemplo, meu nome é. Aí a gente dá o espaço aqui, fecha aspas, dá um pontinho, né? Escreve um pontinho e coloca, por exemplo, uma variável, né? Nome. E aí coloca o ponto e vírgula. E aqui a gente fecha a instrução do PHP. Então vou colocar aqui vermelho, negrito. Eu vou deixar sem pontuação aqui no final para vocês. Eu vou só pôr um ponto final aqui, mas o código ele termina aqui, né? Aqui vamos fazer em azul. Isso aqui é o seguinte, pessoal, ó, meu nome é com espacinho aqui no final, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, para facilitar. Meu nome é espacinho
e vem aqui com uma variável concatenada pelo pontinho, né? E dentro dessa variável aqui eu posso ter Paulo Oliveira, né? Essa variável aqui ela recebe um valor. Detalhe, aqui é o seguinte: variáveis recebem algum conteúdo do tipo numérico, texto, data e outros. Esse recebimento é realizado através do símbolo igual. Símbolo igual. Exemplo. Vamos colocar aqui certinho. Nome recebe Paulo Oliveira, por exemplo, né? E é isso. Aqui eu vou dar um espacinho só para vocês entenderem melhor, tá? Aqui vamos usar o pincelzinho só para ficar bem colorido. Ok. Que mais? Ah, tá. Concatenação. Aqui a gente poderia, né? Concatenar com, por exemplo, um BR, tá? BR, que seria um caractere HTML. O que que isso faria? Ele faria a quebra de linha, tá? Mais adiante, a gente tem a questão da... Eu vou pôr aqui só a concatenação e a junção eu vou colocar aqui embaixo. Junção. Exemplo. Vou copiar isso aqui. Aqui seria o seguinte, pessoal, ó, nome completo, né, que seria uma variável, recebe, nesse caso aqui, nome completo, suponhamos que eu faça assim, ó, suponhamos que eu tenha assim uma variável, Paulo, né, e tenho também uma variável sobrenome, que recebe, por exemplo, Oliveira, certo? Beleza. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo, não vou conseguir dar Enter, mas no código vocês leriam isso com mais identado, mais organizado, né? Então eu posso ter uma variável de nome, nome completo, né? Recebe primeiro o nome, né, que é a variável, termina o comando aqui, depois nome completo, ponto, e igual, recebe quem? Sobrenome, ok? Aí sim ia ficar Paulo Oliveira, por quê? Porque ela não sobrescreve o que está primeiro na variável, ela seria assim uma junção mesmo, tá trazendo mais conteúdo para juntar com o que já tem lá. Aqui vamos terminar o comando. Deixa eu só fazer isso aqui. Então, a grande questão é essa, ó. Deixar em vermelho, não vou deixar em vermelho, não, vou deixar em azul. Deixar em azul para ficar bem destacado aqui. Depois aqui a gente pode chamar de junção ou acréscimo. Acréscimo tem acento, né? Junção ou acréscimo.
Vou deixar sem pontuação aqui, normalmente eu coloco um ponto e vírgula no final de cada item, mas eu vou deixar assim. Aqui a gente tem... a gente trabalhou a função date do PHP, tá? Depois a gente vai voltar na explicação de função, né, na próxima aula. Então a gente tem aqui, ó, função date, né? Como a função date é uma função para pegar a data, né? A gente joga esse valor da função dentro de uma variável. Por exemplo, data atual recebe date. Aqui entre parênteses a gente coloca aspas simples, tá? E a gente coloca o formato da data que a gente quer. Então, no caso, D, que é de dia, barra, M, que é de mês, barra, Y, que é de ano, ou seja, year, né? Year. No inglês é year. Se a gente quiser... aqui no finalzinho a gente coloca ponto e vírgula. Aqui deixa eu iniciar aqui a tag, né? Para vocês não esquecerem disso. Aqui a gente pode optar por trabalhar com data e hora, né? Que é muito importante quando a gente vai fazer a gravação, um armazenamento de um registro no banco de dados, por exemplo. Suponhamos que a gente tem aí um sistema de venda, né? De um e-commerce, um delivery, alguma coisa assim. Então, quando a pessoa clica lá no fazer pedido, né, esse pedido ele tem que ter uma data e hora, né, para o sistema estimar, por exemplo, a data e hora de entrega, para finalidade de registro mesmo, né, enfim. Essa questão aqui da hora, a gente vai grafar ela aqui na função assim, ó, H maiúsculo, né, 2 pontos e 2 pontos S, tá? Vamos só fazer um testezinho lá para eu ter certeza que tá certo. A gente vai colocar, deixa eu ver aonde. Vamos colocar aqui, ó, lá no comecinho da tabela, data atual recebe date, dia, mês, ano, H, 2 pontos e 2 pontos S. Então aí aqui a gente faz um echo data atual, só para ver como é que está saindo lá no nosso browser, né? Então F5. Tá. É porque eu esqueci de fechar a tag aqui, né? F5 e tá aqui 3/8, né, de 2020, 11h38 e 34 segundos, tá? A gente tinha visto a função date só daqui para cá, né? Agora a gente acrescentou HIS, que eu tinha esquecido, né? Mas é muito importante. Então a grafia dela é assim, né? Vamos fechar aqui. Vamos passar para a próxima. Vamos fazer a formatação aqui, beleza. Então data atual recebe date DMY. Detalhe, pessoal, quando a gente precisar de uma data diferente, né? Vamos supor que a gente queira colocar na nossa página lá assim, hoje por exemplo, 10 de junho de 2020, né? Tem um formato específico, né? Que não é esse. Vai ser um formato específico que vai grafar, vai trazer no browser pro internauta uma data assim, não só de números, mas por extenso, né? Por exemplo, 25 de janeiro de 2020, exatamente desse jeito, de janeiro, né? Escrito, não 01. A outra coisa que a gente trabalhou foram as tabelinhas, né? Tabela e ou, né?
que aí a gente entra na questão da condição, né? Da condicional lá. Vamos dar um... Agora o Excel está aberto aqui, a gente pode fazer o seguinte. Ferramenta de captura, vou fazer isso aqui, ó, para ficar na mesma linha. Para ficar na mesma linha. A gente vai, eu vou colocar, ao final, pessoal, eu vou disponibilizar esse documento para vocês, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pôr isso aqui. Vou pôr isso aqui embaixo para vocês lembrarem da explicação, tá? Deixa eu ver. Pronto. Agora sim, tá pronto para copiar. Então, essa aqui é a ferramentinha de captura do Windows, muito útil. Vamos copiar e levar para lá para o nosso documento. Vamos colocar aqui. Deixar ela mais assim pequena, né? Que vai ser um documento para vocês verem mesmo. Deixa eu ver aqui como é que estiliza isso. Para deixar a layout, eu acho. Layout. Design, não. Aqui vai servir, eu não vou... Eu queria que o A ficasse aqui em cima, mas tranquilo. Vou deixar aqui para vocês só estudarem, né? Aí vocês pegam lá o que tem na aula para vocês lembrarem sobre isso aqui. A gente viu depois os operadores lógicos, né? Que é o I e o OU, né? Lá dentro do if. E eu vou copiar isso aqui para vocês se lembrarem, né? Como que é a grafia mesmo, a sintaxe, né? Então a gente viu estruturas condicionais. Deixa eu colocar uma borda nesse trem aqui, porque linha sólida. Beleza. Estruturas condicionais if e switch. Então aqui a gente tem o if. Vamos colocar... Deixa eu fazer isso aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Colar especial... Não, eu vou colar assim. Vamos lá. Como é que eu sumo com esse negócio daqui? Acho melhor copiar, hein? Acho melhor copiar o código, porque aí vai para lá sem grandes problemas. Então, editar. Vamos para lá. Vamos colar aqui. E aqui o B, a gente tem o switch. Cadê o switch? Switch. Tá aqui, switch. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um novo switchzinho aqui para vocês verem. Echo, exemplo de comando. Aí aqui a gente pode trazer o seguinte, a gente pode, por exemplo, a gente pode fazer isso, né? A gente pode dar um comando echo, que ele chama uma função do PHP para imprimir alguma coisa na tela. A gente pode buscar uma função específica. A gente pode, por exemplo, fazer por exemplo, né, script. A gente pode fazer isso aqui, ó, /script, dependendo do que a gente quiser, tá? Alert, tal,
Vocês lembram disso aqui? Janelinha. A gente pode fazer isso, ó. A gente pode jogar, vamos supor aqui, BR. A gente pode, então, jogar texto, chamar uma função específica, jogar um JavaScript, por aí vai. Caso, né? Aqui seria o quê? Aqui seria uma variável que você vai testar, né? Então, por exemplo, se o valor da variável fosse A, faria esse trecho de código aqui. E aí a gente dá um break para sair do switch, para não testar as opções de baixo, né? Assim, ele encontrou a opção, não faz sentido ele ficar ali testando, sei lá, e se tiver 20 opções, né? A gente faz o break para ele sair do switch e fazer o restante das coisas que ele tem que fazer. Quando ele não acha nenhum valor, né, nesses casos aqui, né, case A, case B, né, aqui teria o case B, não necessariamente seria isso, tá, pessoal? Porque eu posso ter, por exemplo, pode ser aqui, pode ser 1, pode ser 2, tá? Não necessariamente são letras. Isso aqui é coisa de hábito mesmo, tá? Aqui seria instruções, né? Instruções e break de novo. Vamos identar aqui. E aí, se ele não achar nada, né? Aí a opção default chama o break e ele sai do switch, tá? Então eu vou copiar isso aqui para lá também. Vamos copiar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não deu. Aqui. Detalhe. Abre e fecha a chave, né? Aqui e aqui. E aí a gente vai colocar lá na nossa memória, tá? Vamos colocar ele um pouquinho menor para não ficar tão grandão. Aqui eu precisava que esse negócio desse um espaço. Deixa eu configurar um espaço aqui. Depois 18. Ih, adiantou não. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Aqui vocês vão ter que ver o seguinte. Aqui é a opção A, né? Da estrutura condicional. E aqui é a opção B, que é o switch, né? Vamos correr aqui para o final, pessoal, porque já está acabando, né? Aqui a gente tem os operadores, né? Operadores, por exemplo, aqui nós temos operadores lógicos, que são o E comercial duas vezes, né, para fazer o I dessa tabelinha aqui, né, da primeira tabelinha. E temos também dois pipes, que vai fazer o OU, tá? Que mais? If else. Lá na aula a gente viu que dentro do else aqui tinha um outro if, né? Só para vocês lembrarem disso, ó. Cadê? Onde eu coloquei? Aqui, ó. Tem o else, né? Aí abre a chave para fazer o else. E dentro do else tem um outro if, tá? Outro if. Para testar outras condições. E por fim, pessoal, a gente viu a função number format, tá? Que é assim, ó. Vou copiar ela aqui direto para lá, para nossa memória. Opa. A gente tem que colocar enter aqui. Isso. Função number format. Exemplo, né? Exemplo, aqui vem a variável. Vou fechar aqui o PHP. Então, ó, number format, você passa
a variável, por exemplo, às vezes lá no teste que a gente fez, a média tinha dado um número muito grande, né? Aí a gente falou assim, ó, formata esse número aqui, que está aqui dentro para mim, com apenas 2 casas decimais depois da vírgula. A função dele é essa, tá? Aqui eu vou só fechar aqui para nós. Deixa eu copiar aqui. Esse negócio pronto. Vou colocar aqui. Aqui a gente já finalizou nossa aula, né, de memória. Só para vocês ficar mais fácil de entender, de memorizar, né? E por aí vai. É o seguinte. Não, é isso mesmo aqui. Então, ó, uma função, né, que é específica do PHP e ela joga essa formatação no número, né? Lá para a gente exibir para as pessoas. Então, pessoal, de momento é isso, né? Depois, na próxima aula, eu vou explicar como que a gente faz, como que é a sintaxe das funções, tá? E vou entrar na questão de vetor, tá? Que é muito importante para nós também, tá bom? Então, essa aula é isso. O documento ficou bem legalzinho, ó. Ficou bem completo, né? Material muito bacaninho para estudar. E aí a gente vai eu vou fazer o upload desse cara aqui para o nosso memória sobre as aulas 1 a 4. Vamos centralizar esse cara aqui. Vamos aumentar. Memória sobre as aulas 1 a 4. Então tá, pessoal, eu vou salvar isso aqui e vou colocar lá nos nossos arquivos, tá? Eu vou colocar o tópico 1, tópico não, eu vou colocar aquela estrutura, aqueles slides que eu fiz na aula 1 e vou colocar a nossa memóriazinha também lá para vocês baixarem, tá? Para ficar, quem gostar de estudar mais por leitura, fica bem tranquilo, tá? Então, até a próxima aula e até a próxima aula, tá?